Bem-vindos ao Relatos e Roteiros, o podcast que fala sobre viagem e nomadismo. Meu nome é Milena Gonçalves e hoje eu vou receber a Isa Mendes e o Felipe Pereira, jornalistas e criadores de conteúdo de viagem no canal Bem-vindo. Como transformar o conteúdo de viagem em profissão? Olha, a gente está nessa tentativa ainda, né? A gente fez uma expedição de 6 meses, chamada Expedição do Sertão ao Fim do Mundo, quando a gente saiu de Juazeiro da Bahia e seguimos até Ushuaia, que é a cidade mais ao sul da América do Sul, trabalhando, produzindo conteúdo, e tudo que a gente pôde fazer para tentar monetizar essa nossa viagem. Mas, infelizmente, não é um processo fácil. Então, assim, a gente trabalha com as plataformas, né, com o YouTube, com as redes sociais, a gente foi atrás de parcerias, mas, infelizmente, por sermos um canal pequeno, né, que está começando, então, assim, a gente não conseguiu transformar essa nossa viagem, né, a gente não conseguiu fazer com que o nosso objetivo fosse concretizado nesse primeiro momento. Sim. E é um desafio muito grande, porque eu imagino que na academia de jornalismo, né, nas faculdades, a gente tenha pouco incentivo ao empreendedorismo. Quando a gente sai da faculdade, normalmente o jornalista ele está pronto para trabalhar para os outros, para trabalhar em um veículo, para estar numa redação, onde as funções são muito bem definidas na maioria das vezes. Quando você parte para uma carreira, digamos assim, independente, você se vê numa situação onde você tem que fazer tudo. Não só a parte de produção, da execução ali, das pautas, mas também a parte comercial. E é aí que a gente sentiu muita dificuldade nisso. A gente observa alguns canais maiores e o pessoal normalmente consegue comercializar praticamente tudo. Além de uma monetização das plataformas através da criação de conteúdo, você vê o pessoal desenvolvendo algumas iniciativas que dão um retorno de receita com materiais de internet, como livros, são os e-books, né? Sim. Aulas, cursos, enfim. E isso ainda é muito distante para a gente. Então, faz parte de um grande desafio aí que a gente está em busca de estudar, de aprender para a gente poder desenvolver. Nós estamos muito próximos de conseguir a monetização no nosso canal no YouTube. A gente atingiu um primeiro estágio onde essa monetização ela pode ser feita a partir da participação dos membros do canal. Sim. E a gente precisa de um pouco mais de horas de exibição para que o YouTube, de fato, consiga nos dar um retorno a partir dos anúncios que as empresas fazem na plataforma. É um trabalho bem complicadinho, mas que, mesmo a gente não tendo tido um sucesso até agora, depois de pouco mais de um ano de canal e 6 meses dessa expedição, a gente não desanima, não. A gente tem a esperança e a fé de que nós vamos conseguir desenvolver o nosso trabalho para que a gente se torne relevante, a gente cresça, né, nesse segmento. O objetivo não é ficar rico, mas que a gente consiga bancar, digamos assim, as nossas viagens, as nossas expedições com o dinheiro do canal. Até então tem sido economias. A gente sabe que, assim como qualquer trabalho, né, a gente precisa começar do início, assim. Então, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha e estamos trabalhando para, em breve, a gente conseguir transformar essa criação de conteúdo na nossa profissão. Sim, e como é que foi o planejamento de vocês? Vocês estipularam um tempo com as economias para ter um tempo certo de viagem, ou vocês foram ao longo do caminho remanejando? Olha, a nossa ideia, ela surgiu um pouco antes da pandemia, né? A gente iniciou primeiro com uma vontade muito grande de explorar a nossa América do Sul, e de chegar até o Ushuaia, que é um marco muito importante para os viajantes, né? Sim. O nosso conteúdo é um conteúdo de viagens
que a gente traz muito do jornalismo, né, de como a gente aprendeu e a gente que veio de televisão, a gente tem esse amor pelo audiovisual. A gente tinha se planejado para fazer essa viagem nas férias, durante um mês de férias, quando a gente percebeu que ia ficar muito apertado, né? A gente mora no Nordeste, então, assim, a distância acaba sendo maior, porque o Brasil é gigante, então, até a gente conseguir sair do nosso país já demandaria um tempo. Então, a gente percebeu que um mês não seria suficiente para isso. Então, a gente começou a planejar, fazer esse planejamento, quando a pandemia chegou, e aí a gente precisou entender melhor tudo que estava se passando e, enfim, seguir a onda aí o que a gente podia fazer. Foi nesse período que Felipe trabalhava na TV São Francisco, em Juazeiro. Sim. Eu trabalhava como assessora de comunicação da Prefeitura de Dormentes, em Pernambuco. A gente morava em Juazeiro da Bahia. E foi nesse período que Felipe teve um convite para seguir para a TV Subaé, em Feira de Santana, na Bahia também. Então, assim, os planos que já estavam ali engavetados, né, por conta da pandemia, acabaram ficando mais no fim da gaveta, porque a gente foi encarar essa nova realidade também, de se mudar em plena pandemia e tal, para uma nova cidade. Infelizmente, o trabalho na televisão, ele acaba exigindo uma exclusividade, o que impossibilitou a gente, por exemplo, de tocar o canal em paralelo ao trabalho na televisão. Então, sim, a gente já sabia, por conta disso, de que se a gente fosse tocar o canal e entrar, de fato, apostar, digamos assim, as nossas fichas no canal, a gente teria que abrir mão da televisão. Isso. Então, assim, não foi uma escolha muito simples, mas como era algo que a gente queria muito, a gente tomou essa decisão. E aí, assim, as economias que a gente... Não somos pessoas organizadas financeiramente, então, assim, a gente não conseguia ter muita economia no final, né? Jornalista não é, assim, a categoria que ganha muito bem. Então, assim, sim, a gente tinha que, obviamente, escolher aí o que a gente poderia fazer naquele momento. Mas, assim, a gente, depois de um tempo, a gente percebeu, né, pandemia, vacinação e tudo, já foram abrindo melhor, os países já estavam podendo receber viajantes, né? Então, aí a gente percebeu que era o momento da gente começar a se preparar o carro, porque não é uma aventura barata, por mais que a gente tenha feito da forma mais econômica que a gente conseguiu, não é barato, né? Então, assim, a gente depois colocou no papel, a gente gastou uns 15 mil para estruturar o nosso carro. Isso inclui revisão mecânica, troca de pneus, por exemplo, além da estrutura mínima que a gente precisava para transformá-lo na nossa casa. A gente tinha geladeira, a gente tinha a parte de cozinha, montamos a cama do carro, então, assim, isso acabou nos levando a algum recurso também. É um básico caro igual. E aí a gente, depois que começou a estruturar o carro, já tinha conversado com o pessoal da televisão, né, que a gente trabalhava, Felipe como repórter, eu como produtora. A gente deu, assim, o limite, né, a gente fica até março, porque a gente quer iniciar a nossa viagem o quanto antes. E, assim, a gente saiu, pedimos para sair, então já não tivemos dinheiro, né? Já não recebemos dinheiro da empresa, porque, infelizmente... Quando você fala o dinheiro, são os 40% em cima do FGTS. Sim, a rescisão. Fora isso, a gente ainda conseguiu alguma coisa. Mas não era muito, né? Então, assim, a gente acabou indo para essa aventura muito na cara e na coragem. Teve, obviamente, um planejamento, mas não foi assim. Foi um planejamento que a gente conseguiria se manter por uns 3, 4 meses, porque a gente tinha muito claro de que seria mais fácil, né? Porque a gente sabe fazer, a gente acha que sabe fazer, né? A gente sabe gravar, a gente sabe editar, a gente tem uma experiência com as câmeras, então a gente achou que isso poderia facilitar aí para que a gente conseguisse monetizar esse trabalho mais facilmente.
mas a vivência ela é totalmente diferente, né? Quando você coloca em prática. Sim. E o plano de vocês é viver viajando ou é fazer temporadas e voltar para um pouco assim para a realidade, digamos, ou viver de freelas? Olha, no momento nós acabamos voltando, né? Finalizamos essa expedição do Sertão ao Fim do Mundo e voltamos a trabalhar. Hoje a gente está de volta aqui ao Sertão Pernambucano, estamos em Dormentes, Pernambuco, onde Isa já tinha trabalhado antes, e agora estamos os dois, pelo menos até dezembro. A gente vai tentar, até esse período, se capitalizar novamente para ver se a gente consegue fazer outra aventura. Não sei se esse tempo vai ser o suficiente ou se a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, mas uma nova aventura está sendo os nossos planos. Agora, a gente quer tentar pelo menos fazer antes digamos assim, um trabalho comercial do canal um pouco diferente. Agora a gente já conversou com muito mais gente, né? Já temos mais experiência, o canal já existe e também já tem algo a mostrar para já tem uma comunidade se formando, enfim. Né, também. Então Sim. fica um pouco mais fácil para a gente tentar capitalizar. A gente já pretende, antes de pegar a estrada, já ter alguns parceiros direitinho, né, de contrato assinado e tal, que nos vão render alguns recursos aí, né, alguns reais, para que a gente consiga se manter. O nosso objetivo é que a gente consiga ter uma renda mensal com o canal, sem depender necessariamente das visualizações nas plataformas. É um outro desafio que temos pela frente, mas agora, depois desse tempo de experiência que tivemos, e também com o tempo que nós, e com tudo que a gente está aprendendo, na verdade, dessa parte mais comercial, a gente está vendo que alguns caminhos e oportunidades podem surgir. Como a gente já teve a primeira experiência, né, a partir do momento que a gente voltar para a estrada, nesse período que a gente está trabalhando, né, voltamos a trabalhar para outras pessoas, a gente está tentando se capitalizar e também fazer com que o nosso canal seja monetizado para que a gente já volte para a estrada tendo essa monetização, tendo esse recurso mais garantido, né? Faz falta uma renda mensal assim certinha, né? A gente sabe que é complexo, mas a gente acha que as próximas aventuras elas vão ter mais tranquilidade, porque a gente já viveu, a gente já sabe o que funciona, o que não funciona, o que dá audiência, o que não dá. A gente tem uma certa dificuldade, eu acho que isso vem um pouco também pela questão da formação jornalística, que muita coisa a gente vê que dá certo com outros canais, mas que a gente, como jornalistas formados, a gente não tem interesse em fazer, né? A gente quer mostrar para as pessoas uma realidade daquilo que a gente está vivendo, a gente não quer transformar os perrengues em sensacionalismo para dar visualizações, a gente não quer enganar o nosso público, né? A gente consome muito esse tipo de conteúdo e a gente vê muitas vezes as pessoas diminuindo um pouco os números de gastos do que é necessário e assim a gente quer sempre trazer a coisa mais transparente possível, mostrando que sim, é importante você ter um pouco de informação quando você vai para algum país, é necessário você respeitar a cultura daquele país também, enfim, e a vida na estrada não é somente flores, né? Vai ter os perrengues, como você tem numa casa normal. Como tem na vida. Em empresa também, né? Eu ia perguntar justamente isso. Como vocês fazem essa produção do conteúdo, né? Como planejam fazer? Se é contar a história como um estilo assim de reportagem mesmo para usar o lado jornalístico de vocês? Como vocês vão entregar, lidar com a questão de ética também na produção, até com parcerias? Olha, a gente, por sermos jornalistas formados há mais de 10 anos, a gente, e ter trabalhado em televisão e nesses veículos, a gente pensa muito nessa questão de
de ser o mais sincero e o mais correto possível, né? Então, assim, a gente sabe também que a linguagem do YouTube, das redes sociais, é uma linguagem diferente, então não tem como a gente usar o que a gente aprendeu na televisão e trazer para esse mundo virtual, porque a gente sabe que são linguagens totalmente diferentes, mas que podem se completar, né? Então, assim, a gente utiliza a nossa formação para, nos nossos conteúdos, trazer informação. Então, assim, a gente sempre faz uma produção antes de chegar aos lugares, a gente nunca chega, assim, cegos. A gente sempre procura o que melhor pode fazer. Como a nossa ideia é fazer também um conteúdo que mostre uma viagem mais econômica, então a gente precisa pesquisar um pouquinho mais. E a gente faz uma produção, chega no lugar, grava, sempre trazendo informações, dados, histórias daqueles lugares, né? Para a gente levar, claro que um entretenimento para as pessoas, mas também levar informação, né? Pois é, e é interessante a gente sempre pensar que, por exemplo, em Foz do Iguaçu, nós tivemos uma experiência bacana, que foi fazer uma visita a um museu de carros, carros e cenários de filmes e séries, é o Movie Cars. E esse conteúdo ele foi produzido numa parceria. E é algo que assim, a gente deixa claro, sabe? Deixa eu só desligar aqui a caixinha, fica melhor. Claro. A gente fez essa produção do conteúdo lá no Movie Cars, em Foz do Iguaçu, através de uma parceria. E a gente tentou deixar claro isso, porque a gente fica pensando até que ponto, né? Eu imagino que ninguém que faz uma parceria vai falar mal daquele conteúdo, vai falar mal daquela empresa. Então, assim, a gente tentou deixar claro que era uma parceria e, assim, nós tentamos dar as nossas impressões o mais fiel possível daquilo que a gente estava vendo. Não sei se é porque somos amantes de séries e filmes, mas a gente gostou tanto do lugar que foi bacana. Mas a gente não deixou, por exemplo, de dar informação em relação ao que a gente estava vendo. Algumas coisas eram, assim, muito legais, outras eram ok. Então, assim, a gente tenta trazer isso no vídeo, entendeu? Sem também trazer um prejuízo para o parceiro neste caso. Em outros lugares, né, em outros momentos que a gente não tem a parceria, a gente acaba falando completamente as nossas impressões. Então, isso acaba sendo importante, porque a gente sempre tenta trazer essa transparência nos nossos vídeos. Sim. Vocês comentaram também sobre a questão da linguagem, do público ser diferente. Como é que vocês sentiram essa diferença, assim, porque vocês trabalham anos com TV, com algo que é considerado, assim, mais sério. Como é que foi essa migração para vocês? Talvez vocês acham que possa ser isso um pouco que talvez dificultou também na monetização pela internet? Assim, de verdade, eu acho que o nosso público, que estava acostumado a nos ver na televisão, né, a acompanhar o nosso trabalho em televisão, o público às vezes espera que quando você vai fazer um trabalho independente, você siga mais ou menos naquela mesma linha. No nosso caso, é algo diferente. Como a gente explicou, a gente não trata, digamos assim, no nosso canal, não apresenta como conteúdo, como formato, reportagens. São vlogs mesmo, uma linguagem diferente, um pouco mais próxima das pessoas, uma linha de produção. A gente tenta manter uma qualidade, mas algo mais autoral, mais informal. Então, a gente pega o celular e estilo selfie mesmo, entendeu? A gente fala, mostra ali aquela situação. Então, tecnicamente é diferente, o formato também é diferente, e eu imagino que as pessoas que estão nos acompanhando também, muitas, pelo menos uma vez, assistem por curiosidade. Deixa eu ver o que esse pessoal está fazendo. Então, assim, é algo bem diferente daquilo que a gente fazia antes. E assim, eu, Isabela, consumo muito redes sociais e o YouTube. Eu sou daquele tipo que não assiste mais televisão, praticamente. Eu gosto muito do YouTube e da linguagem do YouTube. Acompanho várias pessoas que fazem vlogs e tudo. E a gente vai
trabalhando nisso, né? A gente sabe que é uma linguagem diferente, mas a gente também precisa respeitar o nosso perfil. Então, por exemplo, o perfil de Felipe já é um perfil mais, eu costumo dizer, burocrático. Mas, assim, então eu não posso querer que ele faça um monte de palhaçadas nos vídeos, porque não é o perfil dele fazer aquilo. Mas, assim, a gente vai, obviamente, estudando melhor, assistindo, né? Sempre é bom a gente acompanhar outras pessoas, saber o que está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, e pegar aquilo e colocar na nossa linguagem, no nosso perfil, do jeito que a gente gosta de fazer, também para não virar uma coisa mecanizada, uma coisa falsa, né? A ideia sempre é passar a nossa vivência e o nosso estilo. Até porque quem hoje sai da televisão e vai para a internet assistir um conteúdo, não espera encontrar na internet o mesmo conteúdo da televisão. Sim. Senão não faria sentido, a pessoa continuaria lá na televisão. Então, a gente tenta fazer um conteúdo diferente também, e isso acaba se tornando também um desafio para a gente, que faz parte, digamos, de uma reinvenção aí daquilo que a gente fazia para o que a gente está fazendo hoje. Sim. E como foi voltar a ter um emprego novamente convencional? Porque vocês ficaram 6 meses fora, já é 24 horas, né, trabalhando com viagem, e aí ter que voltar essa nova rotina, a ter rotina, basicamente, a ter um emprego, a ter as entregas que não são mais entregas pessoais para vocês. Olha, a gente teve muita sorte, assim, porque eu já trabalhava na prefeitura, né, como assessora de comunicação aqui na prefeitura desde 2019. Dei essa parada, né, para fazer a nossa expedição. Foi muito maravilhoso. A gente trabalhou mais na expedição do que trabalhava como CLT, por exemplo, porque eram 24 horas ali trabalhando, vivendo aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Já no fim do ano passado, surgiu o convite para retornar aqui para Dormentes para fazer esse trabalho no último ano da gestão da prefeita daqui, né? E, assim, é diferente, porque realmente a gente precisa lidar agora com horários, com uma nova rotina, já que a gente se mudou para cá, para a cidade, para ter também outros tipos de conteúdos, voltar a fazer textos, voltar a fazer produções. Mas, assim, acaba sendo muito mais tranquilo, por exemplo, do que um trabalho que a gente tinha na televisão, né? Acaba sendo um trabalho de assessoria acaba te dando um pouco mais de flexibilidade, de liberdade, acaba sendo um pouco mais tranquilo do que o que a gente viveu nos 2 anos antes da nossa viagem. Então, foi tranquilo. Eu arrisco a dizer que o nosso trabalho no canal acabou nos credenciando também um pouco para essa atividade que a gente desenvolve hoje, porque Sim. Um pouco além da assessoria de comunicação ali, o trato com a imprensa, a ponte institucional entre prefeitura e os veículos de imprensa, hoje nós trabalhamos muito também na criação de conteúdo para as redes sociais. Então, assim, como a gente já estava inserido dentro dessa nova linguagem, né, da internet agora, e produzindo esse conteúdo, a gente continua fazendo alguns conteúdos também, só que agora para um público-alvo diferente. Em vez de ser o canal Bem-vindo, agora é a Prefeitura de Dormentes. E a gente tem conseguido trazer algumas referências até mesmo dessa linguagem de internet que nós tínhamos no canal, algo mais informal, para esse trabalho de agora. Então, eu imagino que o próprio convite do pessoal aqui tenha surgido também por eles terem visto a nossa capacidade de criação de conteúdo digital. É isso. Vocês falaram também ali sobre... Vocês conseguiram levar muita coisa da TV, né? Então, assim, ó, da questão da faculdade, vocês acham que o fato de ter feito a faculdade, de ter trabalhado, seja em redação, seja na TV, ajuda muito nessa criação, no foco que vocês têm como objetivo do canal, muitos hoje são só o Instagram como vitrine, mas vocês têm um foco
de contar a história no canal, de mostrar um outro lado. Então, vocês acham que isso ajudou muito? Ah, com certeza. Nós somos jornalistas por formação, então a gente sempre defende a faculdade, né, de jornalismo, a gente defende o diploma, e a gente acha que, a gente tem certeza que muito do que a gente vivenciou nesses 10 anos, né, de carreira, nos 5 anos de faculdade, isso nos ajuda muito como profissionais e também como pessoas, né? Então, por exemplo, a gente tem um cuidado maior no que a gente expõe, a gente tem um cuidado maior no que a gente traz para o canal também, como a gente falou anteriormente, né? A experiência que a gente tem em televisão, em outros meios, nos permite sermos mais profissionais também, né? Ter uma consciência melhor do que a gente está trazendo, da informação que a gente está passando, de não passar para o espectador uma informação falsa, por exemplo. Quando a gente consumia muito conteúdo, né, de viagens, a gente sempre ficava, vez ou outra ali, né, se questionando, fulaninho foi para tal lugar, mas não dá uma informação de como chegar lá, de quais são os custos para chegar lá, tem uma coisa que é valor X para fazer, mas será que tem um valor menos, né, um valor Y ali que as pessoas consigam fazer? Enfim, a gente sempre sentiu falta dessas informações e a gente acha que o trabalho jornalístico nos auxilia nisso, né? O fato de ter uma produção, da gente ir para um lugar sabendo também o que vai encontrar ali, o que pode trazer de legal para a pessoa que está assistindo, né? Com aquela informação e tudo, a gente acha que isso é um diferencial e a gente busca a todo momento sempre trazer essas informações, esse conteúdo mais informativo, um conteúdo mais, como é que eu posso dizer? Um conteúdo mais dinâmico, mas que ao mesmo tempo seja verdadeiro. A gente não está espalhando fake news ou colocando ali somente o que a gente acha que o público vai querer ver, mas trazer sim a verdade que a gente aprende, né, na faculdade. Dentro do nosso mundo ideal, a formação de jornalista ajuda, né, nesse trabalho, nessa dinâmica, até mesmo na produção do conteúdo. O nosso olhar, né, a gente sempre fala, desde a faculdade, de que você sempre tem que tratar ali a abordagem jornalística com o olhar do estrangeiro, o que tem de diferente naquela situação, naquela determinada realidade, para que você possa destacar isso e se diferenciar. É o que a gente costuma trazer para o canal. Alguns conteúdos, quando a gente está fazendo a produção, né, a gravação, a gente já grava, muitas vezes pensando já em como é que vai ser editado, porque a gente tem essa bagagem. Então, isso facilita muito. E em termos editoriais, digamos assim, como o Isa falou, a gente sempre preza muito pela informação, a informação correta, e pela verdade. A gente não vai maximizar ou diminuir uma situação simplesmente por algum tipo de conveniência. A gente tenta apresentar ali os fatos, as nossas experiências, as nossas vivências, como de fato elas são. Sim, e essas viagens que vocês pretendem fazer, esses projetos, é uma realização pessoal, assim, de vocês. Muitos falam em liberdade quando falam em trabalhar com a produção de conteúdo, de poder trabalhar de qualquer lugar, de ter liberdade de sair da redação formal. Vocês sentem isso como uma realização pessoal, como uma liberdade para vocês? Olha, eu vou falar do meu ponto de vista, Isabela, tá? Felipe vai passar também a vivência dele. Eu amo jornalismo, mas os últimos anos que eu passei trabalhando em televisão não foram fáceis. Assim, a gente tem cada vez mais redações mais enxutas, a gente tem um salário cada vez menor, a gente tem funções cada vez maiores,
uma necessidade, assim, né, de estar sempre conectado e tal. Então, assim, quando a gente pensou em trabalhar para a gente, foi muito em busca, assim, dessa liberdade, da gente ter vivências diferentes, né? A gente sabe que tudo na vida vai, obviamente, ter uma pressão ali para acontecer, mas, assim, inicialmente foi um pouco do adoecimento que eu tive em redações, assim. Mas o jornalismo está no sangue, né? Então, mesmo não trabalhando para uma empresa, para um veículo de comunicação, a gente sempre vai trazer aquela força do jornalismo e sempre vai estar assim na nossa essência. Sim. Pois é, eu acrescento só que, assim, o meu sonho desde criança foi ser jornalista e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que sou, posso dizer que estive trabalhando no maior veículo de comunicação do Norte e Nordeste do país. Então, assim, hoje eu sou um profissional realizado. Tive a oportunidade também de mudar, e isso é legal. Eu acho que faz parte da nossa vida experimentar coisas novas, e eu me sinto muito bem, muito confortável, muito realizado, também produzindo os conteúdos do canal Bem-vindo. Então, sim, faz parte de uma realização pessoal, mas também não deixa de ser uma realização profissional, até porque, como já dissemos, a bagagem que adquirimos ao longo da carreira em televisão tem sido muito importante para este momento que estamos vivendo agora. E assim vai ser. Existe uma questão assim de liberdade, estar em outros lugares, viver outras rotinas, mas no meu caso especificamente, que fui repórter de televisão, dificilmente você vivia o mesmo dia duas vezes. Sim. Você tem ali uma realidade de que o que você tem que fazer, basicamente, é sempre a mesma coisa. Você chega na televisão, você vai na redação, você pega a sua pauta, você vai para a rua para executar. Você faz uma matéria, duas, link ao vivo, no jornal. O modo de fazer acaba sendo o mesmo, mas são experiências diferentes. Então, a gente acaba tendo isso. Agora, existe uma diferença muito grande, como a gente também já falou no canal, que aí você tem que fazer basicamente tudo sozinho. Na televisão, o repórter, no caso de vídeo, ele chega ali na televisão, pega a sua pauta, que já está pronta, e vai para a rua fazer as entrevistas. Quando ele volta, faz o texto, o cinegrafista fez as imagens, e depois uma equipe de edição vai juntar tudo isso. Então, no canal, não. No canal a gente é tudo. A gente faz tudo. A equipe completa. A gente vai pensar dentro daquela, por exemplo, quando a gente chega numa cidade, a gente vai pensar o que é interessante aqui, o que é bacana as pessoas conhecerem, será que tem algum diferencial? Então, desde a essência do pensamento do que a gente vai colocar no ar, até a edição desse material, a forma como a gente vai apresentar, a gente tem ali um título interessante, a gente tem uma descrição com, às vezes, uma ou outra informação que não entrou no vídeo de alguma forma. Então, o nosso pensamento, a nossa visão hoje, ela é macro, diante da nossa rotina produtiva, digamos assim. Sim, nesse sentido, assim, né, na questão de investimento, além do tempo que vocês tiveram, que virou 24 horas por dia, mas e além do carro, vocês fizeram algum tipo de outro investimento, de material? Basicamente, não precisamos fazer grandes investimentos, porque ao longo da trajetória em televisão, a gente foi vendo a necessidade de ter um equipamento ou outro, num primeiro momento mais por hobby, e que acabou dando certo depois. Então, assim, equipamento, por exemplo, hoje a gente produz muita coisa com celular. Então, celular a gente já tinha. Hoje eu acho que todo mundo acaba precisando ter um celular. Mas nós temos uma câmera fotográfica, que a gente faz vídeos, a gente tem microfones, a gente tem um drone, enfim. São coisas que foram surgindo, acho que cresceram junto com a gente. Naturalmente. Né? Foi tendo aquela sensação de que, poxa, seria legal ter isso, a gente está aqui num fim de semana, vamos ter um registro aqui legal do que a gente está fazendo, então, poxa, esse negócio de viajar é bacana, então, assim, algo que foi crescendo junto, entendeu? E assim, a gente reforça novamente a questão de que
a profissão traz isso para a gente, né? O jornalismo traz isso para a gente, porque a gente quer qualidade também nas nossas imagens, nos nossos produtos. Então, assim, microfone é interessante, porque às vezes você está num lugar que tem muito vento, ou que, de alguma forma, aquele som não vai ficar legal. Então, a gente investiu em microfones, já precisamos investir novamente, porque a gente sentiu a necessidade demais. O telefone também, ele precisa ter uma qualidade maior. A gente tem a câmera para tirar as fotos. Eu acho que muito também a nossa faculdade, a gente fez, a gente é da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, e a gente fez um curso que também nos possibilitou muito conhecer isso, porque o nosso curso é jornalismo e multimeios, então a gente teve um aprendizado teórico e um pouco de prática também em vários meios, né, do jornalismo. Então, a gente consegue ali se virar numa televisão, numa rádio, num blog, enfim, numa fotografia, né? Então, acho que desde a faculdade a gente vem investindo nesses equipamentos, porque é algo que a gente gosta mesmo de fazer. Sim, e na questão da produção dos conteúdos, vocês já sentiram de consistência, de ter, vocês, porque na redação também, né, na TV, vocês não cuidam disso, vocês só fazem a matéria, mas na questão de publicação, de questão de horário, de postar todo dia, de ter que se adaptar a várias redes sociais, como é que foi? Não é, digamos, algo que tem a mesma pressão de quando você está num veículo de comunicação, como uma televisão, por exemplo. Mas hoje, sim, a gente sente a necessidade de estar sempre apresentando um conteúdo novo, um conteúdo diferente. Para você ter uma ideia desse período, digamos assim, de volta e de organização aqui, porque a gente acabou mudando completamente a rotina, a gente teve que montar uma casa novamente, enfim, essas coisas. Então, isso fez com que o nosso canal desse uma pausa. A gente ainda mantém a atividade nas redes sociais, mas o canal no YouTube, ele sofreu uma pausa. A gente vai retomar, inclusive, nas próximas semanas. E, assim, a gente sente, né? São menos inscritos chegando, as horas de exibição, que são tão importantes para a gente, acabam dando uma diminuída. Essas, por uma surpresa bacana, não diminuíram tanto. Eu achei que elas iam praticamente zerar, mas elas poderiam estar já aumentando e quem sabe a gente já poderia estar com as horas suficientes para alcançar o segundo e o mais importante nível de monetização do YouTube. Sim. Então, assim, algo que a gente percebeu ao longo desse período é que constância, você estar presente nas redes sociais sempre com conteúdos, né, ali diários, acaba fazendo uma diferença se você quer de fato crescer nesse segmento. Sim, e meio que vocês já comentaram, mas assim, de lições que vocês aprenderam durante esses 6 meses, durante essa pausa, para levar para a próxima? Olha, uma lição que a gente aprendeu, e acho que a gente segue isso, é de não... Peraí, que o pensamento desviou aqui. Mas, assim, se você tem vontade de fazer, faça. Porque a gente conheceu muita gente durante a viagem, muita gente muito legal. A gente percebeu, como a gente gosta de falar nos nossos vídeos, que tem mais pessoas boas do que ruins nesse mundo, né? Sim. Então, a gente conheceu pessoas maravilhosas, de todas as idades, de todos os lugares, e a lição que a gente sempre teve é: viva o agora. A gente precisa, se você sente vontade de fazer uma coisa, a gente sabe, né, que obviamente você trabalhando de CLT, você tendo uma carreira, trabalhando numa televisão, num jornal, numa rádio, enfim, você vai ter aquele salário no final do mês, você vai conseguir, né, ter uma rotina, mas muitas vezes é só aquilo que você tem, né, uma rotina e um salário. Você não tem vivências. Então, assim, a gente
pegou disso muito do Viveu Agora e também de trabalhar para realizar os nossos sonhos, né? A gente encontrou muitas pessoas muitos casais, principalmente, que estão viajando depois dos filhos crescidos, da aposentadoria, né? Que tem ali o seu... E que se arrependem de não terem começado isso antes. A gente sempre ouvia um pouco disso, né? Sempre foi um sonho viver assim, de conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, mas que acaba que a família, o dia a dia, o trabalho, isso acabou deixando um pouco de lado esse sonho e que eles gostariam de ter vivenciado isso com mais juventude, com mais juventude mesmo, né? Com mais força. Mais tempo, né? Isso. Mas, assim, eu acho que qualquer hora é hora para você realizar seus sonhos, e o importante é dar o primeiro passo, né? Até porque a gente sabe que sair de uma zona de conforto é muito difícil. Querendo ou não, a gente, como Isa falou, final do mês, dia 30, o salário está na conta, vamos para o próximo mês e é isso aí. E você acaba se encontrando numa zona de conforto. Mas, às vezes, você está numa zona de conforto que talvez não te faça feliz plenamente. E aí é que você tem que repensar. A gente costuma dizer que tomamos uma dose de coragem e outra de loucura para fazer isso daí. E, graças a Deus, essa combinação deu certo. Dentro, claro, do mínimo, do mínimo, do mínimo de planejamento, principalmente financeiro, já que nada disso, né, uma aventura como essa, você rodar de carro pela América do Sul, não é barato, mas, às vezes, você não precisa rodar a América do Sul. Vá conhecer teu estado, vá conhecer tua região, teu país. Você sempre pode fazer algo que se adeque à sua realidade. Muitas vezes você deixa de conhecer as coisas da sua cidade. Não muito longe da gente, nós temos exemplos de pessoas que dizem, olha, não gosto de tal cidade porque essa cidade não tem nada a oferecer, não tem nada de legal. E são lugares que a gente conhece, que a gente olha assim e fala, meu, tem tanta coisa incrível. Então, se você às vezes não se permite conhecer o incrível, olhar de perto esse incrível, você vai achar que nada presta e que o problema às vezes está nos outros e não em você. E aí você acaba entrando meio que num funil ali, e aí deprime, e sei lá, Deus o livre, morre. Sim. Então a gente pensa muito nisso, entendeu? A pandemia nos trouxe essa lição, a gente viu muita gente morrendo, nós vimos pessoas queridas partindo, e que muitas vezes essas pessoas tinham sonhos, tinham planos que não puderam se realizar. Então, antes que outra pandemia chegue, a gente pensou que estava na hora da gente nos permitir um pouquinho e, se nada desse certo, e olha que eu acho que deu certo, mas se nada desse certo, a pior coisa que podia acontecer era a gente voltar e recomeçar do zero. Não acho que recomeçamos do zero, mas, enfim, às vezes a gente precisa dar esse passo atrás para poder continuar caminhando para frente. Uma frase que eu amo, né, e eu amo muito mais depois que a gente fez essa aventura, foi que dinheiro a gente recupera, né, o tempo não. Então, assim, a gente foi, gastou as economias que tínhamos e que não tínhamos, voltamos, a gente tem força para trabalhar, vamos nos reestruturar, nos capitalizar, para depois a gente seguir novamente conhecendo ainda mais lugares e pessoas incríveis. Sim. E para finalizar, assim, qual o objetivo de vocês? Vocês têm uma cidade, um estado, um país dos sonhos? O que vocês planejam como produtores de conteúdo? Vocês comentaram até sobre e-book, sobre talvez fazer um livro. Vocês têm isso em mente? Pegar freelas agora, talvez, no meio do caminho? Ó, a gente tá estruturando aí várias ideias, né? A gente pensou em entrar para o mundo dos editais. Existem muitos editais de cultura, por exemplo, que você apresenta projetos audiovisuais, de livros, enfim. Então, a gente está estudando para começar a entrar nesse meio, né? Para garantir um financiamento para o projeto. Para outras viagens e tal. A gente tem um sonho que é fazer toda a América do Sul. A gente acha que, e isso por muito tempo também foi uma questão nossa,
de que a gente sente muita vontade de ir para o exterior, assim, né? De ir para os Estados Unidos, de ir para a Europa, de conhecer essas realidades, e a gente não conhece a nossa própria história, né? A gente não conhece grande parte do Brasil, infelizmente acaba sendo assim também pelos altos custos, né, que a gente enfrenta para viajar pelo Brasil. Mas sim, muito mais caro. Muito mais caro, e assim, a gente não conhece os nossos vizinhos aqui, né? A gente não conhece muito do Peru, da Bolívia, da Venezuela, né? A gente sempre enxerga esses países muito pelo olhar do outro, muito pelo olhar da mídia, que infelizmente acaba trazendo só informações não muito boas. Então, assim, a gente quer vivenciar e conhecer mais da nossa América do Sul. Acho que um dos destinos dos sonhos para a gente é Machu Picchu e o Atacama, e também voltar para a Argentina para a gente fazer a Ruta 40, que infelizmente a gente acabou não fazendo, né, porque tivemos que voltar por conta desse convite de trabalho. Então, assim, a gente vai se estruturar para conhecer melhor a nossa América do Sul. Pois é, a gente tem muita coisa. Se você for olhar uma cidade, um estado, um país, tem muita coisa boa para se mostrar. Às vezes, apenas as coisas negativas é que ganham destaque. No jornalismo, a gente aprende que notícia ruim é a que vende. Sim. Mas as notícias boas também. Então, a gente tem muito disso e traz isso muito com a gente, entendeu? A gente quer mostrar o que há de bom, seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso continente. Enfim, a gente quer ir o mais longe que a gente puder chegar. Não vou dizer assim, sonho com uma volta ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, por que não uma volta ao mundo? Então, a gente tem que pensar bem, enfim, e sempre buscando o melhor, enfim, tratar de coisas boas. Outra coisa que a gente está se planejando para fazer aí nos próximos meses, isso já é mais concreto, é a gente também conhecer e mostrar mais do nosso Nordeste, né? A gente está aqui no sertão de Pernambuco, a gente já mostrou Dormentes no nosso canal, a gente já mostrou Juazeiro no nosso canal, mas tem outras cidades também que são maravilhosas e que acabam não tendo tanto destaque, né? Então, a gente quer mostrar um pouco mais das riquezas do nosso Nordeste também e continuar estudando, né? Porque tudo muda muito, muito rápido, principalmente agora, com a internet. Então, assim, a gente precisa estudar melhor o YouTube, a gente precisa estudar melhor as redes sociais, e aí a gente vai criando essa bagagem também para que a gente continue crescendo e, assim, podendo realizar esses sonhos. Sim, eu acho que quando a gente começa a viajar, o nosso olhar até para a nossa cidade muda também. Muito! Com certeza. E, por exemplo, a gente tem até uma experiência bacana, um relato interessante, eu vou tentar resumir aqui. Em 2018, nós fizemos um mochilão pela Europa, a gente conheceu alguns países ali. E até então, algumas realidades que vimos bem de perto, a gente nunca imaginava que isso ia ter lá fora, a gente achava que isso era coisa do Brasil. Mas, por exemplo, em Roma, nós presenciamos o tráfico de drogas dentro de uma lanchonete famosa. A gente estava lá dentro de um planejamento que a gente acabou fazendo. O aeroporto fechou. O aeroporto não, era o aeroporto? Era uma estação de trem. A estação de trem fechou antes do previsto, a gente ia passar a noite lá para economizar, só que no meio da madrugada ela fechou. E perto tinha um restaurante famoso e a gente olhou assim, poxa, 24 horas, é um abrigo bacana. Sim. Chegamos lá, sentamos numa mesa e na mesa do lado a gente via um carinha que tinha ali um resto de hambúrguer na mesa, um refrigerante pela metade, e ele nem tocava nisso daí. Mas toda hora a mesa dele tinha uma movimentação. Chegava um, saía outro, enfim. E quando a gente viu por debaixo na mesa, havia ali uma troca de pacotes, de dinheiro. E, enfim, algo que a gente imaginava, isso só tem no Brasil, é coisa, sei lá... Descaradamente, né? Mas não, em plena Roma a gente viu. Então, esse tipo de experiência abre a cabeça da gente para a gente poder, às vezes, até mesmo se valorizar.
não ter aquela síndrome de vira-lata, porque é só no Brasil que tem o que não presta e tal. Não, essas coisas estão presentes em todo lugar. A gente chegou na Bélgica, por exemplo, e na rodoviária que a gente chegou, nossa, parecia um cenário de The Walking Dead. Um lugar aparentemente abandonado ali, as poucas pessoas que tinham eram pessoas, infelizmente, em situação de rua, que estavam sob efeito de álcool, de drogas ali, num contexto que para a gente pareceu extremamente perigoso, e a gente ficou com aquilo, poxa, eu não esperava encontrar isso aqui, mas tem. Então, assim, às vezes esse trazer para o público não só notícias boas, mas um choque de realidade, mostrar que, da mesma forma que lá fora existem as coisas ruins, mas no nosso Brasil existem as coisas boas também, acho que faz parte um pouco da nossa missão do canal Bem-vindo. Sim. Pessoal, muito obrigada. Eu acho que vai agregar muito. A gente espera poder ter ajudado aí. Não, ajudaram muito. É muito bom conversar, porque eu não cheguei a comentar para vocês, mas depois, pós-TCC, apresentação em junho, eu vou realizar um mochilão também pela América do Sul, então essas conversas também vão abrindo a mente. Tomara que a gente se encontre em algum lugar aí, viu? Depois passa o roteiro.